Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos às nossas aulas de peças e de questões. Além dessas 16 aulas de peças e questões que iniciam agora comigo e com o Rafael com as questões, nós vamos ter, em que nós vamos aprender a identificar a peça processual, elaborar passo a passo, entender a lógica delas e depois treinar. Faremos muitos exercícios de peças, muitos simulados de peças. Você já tem, no momento em que está marcado no seu cronograma para assistir essa aula, 12 aulas de direito material do trabalho que foram gravadas pelo Rafael. Mais 5 aulas de súmulas e orientações jurisprudenciais. Não há prova de segunda fase sem uma súmula, sem orientação jurisprudencial. Esse direito material, somado às súmulas e às orientações jurisprudenciais, construirão a base para responder às questões e elaborar as peças. São muito importantes. Além disso, nós vamos ter banco de peças especiais. Vamos falar de ação rescisória, de mandado de segurança, de ações possessórias, de ação de cumprimento. Vamos falar da homologação do acordo extrajudicial. Vamos trazer a ação monitória. Vamos fazer várias peças e alguns recursos no nosso banco de peças especiais. E, além disso, nós vamos ter 4 aulas, que são aulas a mais, que são aulas bônus para você, só sobre a reforma trabalhista. Vamos bater ponto a ponto a reforma trabalhista. Queremos vocês imbatíveis. Tudo isso, gente, está naquele cronograma de estudos que foi disponibilizado para você. E há um ritual. Há um ritual que você tem que cumprir aqui no nosso curso, que é colocar esse cronograma na parede. É só por esse tempo, o tempo da segunda fase, esse tempo em que você vai imergir aqui conosco. Coloca na parede num lugar bem visível, porque é fundamental riscar cada uma das atividades cumpridas. Ou então olhar quando você não vai cumprir e colocar em uma outra data. Você fez isso? Quero muito que você faça isso. Encontre um canto, um lugar, uma parede, uma porta de armário, algum lugar para você passar por esse rito. Você vai ver que vale a pena. Claro que nós temos à disposição de vocês a nossa plataforma online, o mentoring, mas esse ritual ainda faz a diferença. Combinado? Então pronto. Cronograma na parede, impresso, material em mãos. Que comecem os jogos. Vem cá, hoje nós vamos falar sobre a reclamação trabalhista no processo do trabalho. É a nossa primeira peça processual. Poxa, Ariana, mas será que o examinador vai cobrar uma reclamação trabalhista? É possível que cobre, por que não? E a reclamação trabalhista é uma peça muito boa, fácil de identificar. Ela tem um lado bom, que é a facilidade de identificar. Aliás, a identificação de peça não é uma dificuldade no processo do trabalho, mas quando você vê que é uma reclamação trabalhista, é claro que você fica tranquilo, bate o olho, já sabe que é. Isso dá uma sensação de paz muito grande para aquele que faz a prova da OAB. Bom, sabe qual é a peça? Agora é hora de elaborar. Por outro lado, nós temos que associar a cada uma das narrações do reclamante o que pode e o que não pode gerar um pedido, associar os pedidos possíveis. E é isso que nós vamos treinar. Para isso, vamos ver a estrutura da reclamação trabalhista e, ao final, vamos já começar a fazer o nosso treinamento. Hoje nós já vamos fazer uma reclamação trabalhista. Então, olha só, o primeiro passo para elaborar a reclamação trabalhista é determinar o endereçamento, é colocar o endereçamento. A quem é dirigida a reclamação trabalhista? Quem é o juízo competente para processar e julgar a reclamação? É o juízo do lugar, gente, da prestação dos serviços ou do lugar da contratação. Quando o lugar da prestação dos serviços for diferente do lugar da contratação, os dois juízos serão competentes para processar e julgar a reclamação trabalhista. Mas, se você tiver os dois, na hora de ajuizar a sua reclamação, qual é o juízo competente? É o juízo do lugar da prestação dos serviços. Está lá no artigo 651 da CLT. Então, no material, você vai ter passo a passo cada uma dessas etapas. Então, o primeiro passo é o juízo do lugar da prestação dos serviços. Atento a ele, você vai dirigir a sua reclamação trabalhista ao douto juízo da Vara do Trabalho D. Certo? É fundamental, gente, que o material esteja impresso ou que você tenha em mãos o livro de segunda fase da OAB, de prática, ou livro, que vai conter quase todo o material das nossas aulas, ou ao menos você tem que imprimir todo o material que nós colocamos à sua disposição. Porque com o material impresso você vai ganhar tempo para já entender a lógica aqui na aula. Vai fazendo flechas, vai destacando as informações importantes, vai tentando guardar, vamos estudar juntos. Para isso você precisa do material, você vai gostar do material.
Então, olha só, ao douto juízo da vara do trabalho de. O segundo passo é a qualificação das partes. Então, nós temos que dizer quem é o reclamante e quem é o reclamado. Depois, nós vamos trazer quem são as partes e o fundamento legal. O fundamento de uma reclamação trabalhista é o artigo 840 da CLT. Nós vamos trazer a denominação e o rito. Rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, veja, você vai dizer nome do reclamante, qualificação e endereço completos. Há duas possibilidades. Ou o examinador nos dará todos os dados do reclamante, e aí você vai utilizar os dados fornecidos pelo examinador, ou nós vamos nos valer dessa expressão, ó, qualificação e endereço completos. E aí vamos escrever, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 840 da CLT. Ou nós teremos os dados e utilizaremos os dados fornecidos pelo examinador aqui, ou escreveremos exatamente assim, qualificação e endereço completo. Como eu disse a vocês, o nosso grande objetivo é que você guarde as informações agora na aula. Então, vamos prestar bastante atenção. Se você tiver canetas marca-textos de cores diferentes, vale a pena fazer o mesmo aí no material. Olha, nome do reclamante, certo? Agora vamos com outra cor. Qualificação e endereço completos. Escrevi exatamente como está aqui. Qualificação e endereço completos. Aí, essa frase, ela tem que soar como se fosse uma música para nós. Vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa. Aí agora, esse advogado adiante assinado, procuração anexa, tem um escritório. Então, é com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações. E vem você com fulcro no artigo 840 da CLT. Você vem interpor? Não. Você vem oferecer? Não. Com o passar das aulas, e eu vou repetir essas frases, essas perguntas, para você ir guardando qual é o nome apropriado para cada peça. Então, você vem interpor? Não, interpor é para recurso. Você vem oferecer? Não, oferecer é para contestação. Você vem o quê? Propor. Você vem propor reclamação trabalhista pelo rito. Quando o examinador te der informações que permitam identificar o rito, você vai identificar o rito. Então, nós temos 3 ritos aqui no processo do trabalho. Quais são os ritos que nós temos? Nós temos o procedimento ordinário, nós temos o procedimento sumaríssimo e nós temos o procedimento ordinário. Então, procedimento ordinário, vou colocar primeiro de todos, que é o procedimento comum. Esse é para causas cujo valor esteja acima de 40 salários mínimos. Normalmente, você não tem dados, elementos que vão permitir que você identifique esse rito. Não. Mas, se você tiver, ou se o examinador falar que o rito é ordinário, é nesse momento que você vai colocar. Ou então, procedimento sumaríssimo. Quando que nós temos o procedimento sumaríssimo? Quando o valor da causa está acima de 2 e não ultrapassa e vai até 40 salários mínimos. Aí o procedimento é sumaríssimo. E o procedimento sumário, ele aplica-se quando? Quando o valor da causa é de até 2 salários mínimos. A grande diferença que existia antes era que você não tinha que colocar o valor de cada um dos pedidos no procedimento ordinário. Hoje, para todos os procedimentos, nós temos que colocar o valor estimado dos pedidos, certo? Então, para todos os procedimentos. Então, nós vamos propor reclamação trabalhista pelo rito. E aí, se eu tiver dados que me permitam identificar o rito, eu vou colocar. Normalmente, o examinador diz qual é o rito, se ele quer, em face de nome da reclamada. É muito importante ficar atento a essa parte. Ó. Propor, você vem propor reclamação trabalhista pelo rito, que foi algo indicado pelo examinador, em face de. Sabe, se você ficar atento a essa correlação, você não esquece a estrutura da peça. Propor reclamação trabalhista em face de. Nome da reclamada. A reclamada também tem que ser qualificada. Qualificação e endereço completos. Pronto. Qualificação, tá vendo aqui? E endereço completos.
E aí você escreve, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Quando você escreve, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, uma sensação de abandono pode tomar conta de você na hora da prova. E aí, automaticamente, uma voz vinda do além vai dizer, pense na estrutura da petição. Esta petição é uma reclamação trabalhista. É nessa hora que a parte memorizada, ela se acaba a parte memorizada. E agora nós vamos começar a procurar os próximos passos. Nessa hora é como se você retomasse as rédeas da situação. Em que eu devo pensar agora? 1, preliminares. 2, mérito. 3, pedidos. E 4, requerimentos finais. Então, a estrutura é a seguinte. É nessa estrutura que você vai pensar nesse momento. 1, preliminares. 2, mérito. 3, pedidos. 4, requerimentos finais. Então, nós vamos ter que analisar, no caso concreto, se tem preliminares, depois vamos para o mérito, que é onde nós vamos formular cada um dos pedidos. Vamos para o outro tópico, que é o dos pedidos, em que vamos simplesmente repetir cada um dos pedidos formulados pelo reclamante, que acabamos de formular, e vamos para os requerimentos finais. Certo? Ótimo. Então, siga comigo. Até aqui. Será que já foi possível colocar na cabeça? Veja, eu vou narrando para você e você tenta não olhar, tá? Bom, nós temos que dirigir a reclamação trabalhista para quem? Para o juízo do lugar da prestação de serviços, não é? Então, ao douto juízo da vara do trabalho de. Aí vem a qualificação. Nome do reclamante. Se você trouxe o nome do reclamante, aí vem qualificação e endereço completos. E aí vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração em anexo, com escritório profissional no endereço completo. É nesse escritório profissional em que ele recebe notificações, intimações. Em que recebe intimações e notificações. E aí, com fulcro, no artigo 840 da CLT, ele vem propor. Claro que você não vai memorizar assim tão rápido. É de refazer o próximo exercício, o exercício de hoje, que isso vai acontecer, tá? Então, tenha paciência com isso. Tenha paciência consigo mesmo. Muita paciência. Pouco a pouco, as coisas vão fluindo. Vá se dedicando, fazendo a sua parte. Sabe, gente? Uma das coisas mais importantes que eu tenho para dizer para você é assim. 2 coisas muito importantes. 3 coisas. Mais alguma? Não, são só 3. Esteja presente. Em tudo na vida. Em tudo na vida, não é só aqui, não. Acho que já comentei com vocês na aula de cronograma, mas queria falar de novo. Esteja presente. Se certifique de que você está presente nesse momento, em tudo que você fizer. Sempre. Estou aqui, de corpo e alma. Porque às vezes o corpo está e a alma, não. Então, estou aqui, agora eu vou me dedicar para isso. Porque quando você estiver fazendo uma outra coisa, por mais simples que seja, por mais que não seja produtiva, seja um momento de lazer, que você esteja lá presente. Nesse momento, nós vamos encontrar o equilíbrio necessário para chegar até o final. Presente, esteja. Depois, saiba de uma coisa, você só pode fazer a sua parte. Hoje você está presente, prestando bem atenção aqui. Está fazendo a sua parte. Não pode mais do que isso. Se você toma consciência de que você está fazendo o que cabe a você fazer, nem mais nem menos porque te encheria de culpa, nem mais porque levaria a um esgotamento. Veja, se está acima das suas forças, já não é possível. Então você está no caminho certo. Você está fazendo a sua parte, prestando bem atenção. Pouco a pouco você vai ver que as coisas se desenvolvem. E o terceiro, não seja excessivamente duro consigo mesmo. Nem com os outros nessa caminhada. No começo ela parece simples, com o passar do tempo ela vai ficando pesada. Mas tente manter sempre o equilíbrio. Sabe, gente, na verdade não é a matéria que reprova. Cada vez eu vejo isso com mais clareza. E olha que temos muita experiência nisso, muita experiência, inclusive pelo contato com os alunos. Mesmo sendo um curso online, você vai ver que nós vamos estar muito perto de você. A verdade é que o que impede a pessoa de alcançar o seu objetivo é a mente. É o esgotamento, é o cansaço, é a cobrança, é a dureza. O mundo está seguindo de uma maneira em que as pessoas estão muito duras consigo mesmas. Sabe? Tem que ter mais calma. Tente levar assim. Se agora você não gravou tudo isso, é normal.
pouco a pouco, você vai gravando. Desde que você siga esses 3 caminhos. Eu vou estar presente no momento que estiver estudando. Se eu estiver aqui, estarei presente, realmente presente, só você pode dizer. Segundo, eu vou fazer a minha parte, é o que eu posso fazer. E o terceiro, não vou ser tão duro comigo mesmo, certo? Lembra, o que atrapalha não é não saber a matéria. Muitas pessoas que são muito, muito boas, que já sabem até de cor toda a matéria, não chegam lá porque estão esgotadas. Pensa nisso. Bom, vamos em frente. Reclamação trabalhista pelo rito ordinário, em face de nome da reclamada, qualificação e endereço completo. Reclamada também tem que ser qualificada. Então, nome da reclamada, qualificação e endereço completo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Escreveu, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, aquela sensação de abandono pode tomar conta de você e uma voz vinda do além vai dizer: pense na estrutura da petição. Qual a estrutura da reclamação? 1. Preliminares. Já vamos estudar. 2. Mérito. 3. Pedidos. E 4. Requerimentos finais. Aí vamos em busca das preliminares. É preciso analisar se no caso concreto teremos preliminares ou não. Pode ser que não. Os tópicos do mérito, o outro, que é o seguinte, dos pedidos, e por último, o dos requerimentos finais, nós teremos sempre. Mas o tópico da preliminar, talvez não. São poucos os casos de preliminares em reclamação trabalhista. Veja, primeiro caso, quando o dissídio quando o dissídio tiver como parte ou interessado uma pessoa idosa, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Está lá no artigo 71 do Estatuto do Idoso e no Código de Processo Civil. Vale a pena marcar. E nesses artigos, destacar as palavras mais importantes. Quando o dissídio versar exclusivamente sobre salário do mês, não sobre parcelas de natureza salarial, certo? Aquele salário do mês. Quando o dissídio decorrer da falência do empregador, se o examinador relatar que o empregador faliu, fechou as portas, faliu, e então você foi procurado como advogado do reclamante com o objetivo de defender os seus interesses judicialmente, ou seja, vai elaborar uma reclamação trabalhista, e ele disser que ocorreu a falência, então você vai abrir uma preliminar para pedir a tramitação preferencial do feito. Esses casos são os casos de preliminar por tramitação preferencial do feito. Então vimos quando se tratar de idoso. 2. Quando o dissídio versar só sobre salário. 3. Quando decorrer da falência do empregador. 4. Quando se tratar de portador de doença grave, o artigo é o mesmo do idoso do Código de Processo Civil, 1048. Então, doença grave. E tudo isso o examinador vai ter que relatar para você. E o outro caso é quando nós estivermos diante de um trabalhador que tem deficiência. E olha o artigo 9º da Lei 13.146 de 2015. À luz do artigo 2º da lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Se você se deparar um portador de deficiência, então você também, vai pedir a tramitação preferencial do feito. Em todos esses casos, certo? No tópico, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um tópico 1. Então, vamos lá, rente à margem, aqui, colocar 1 e escrever preliminar ou preliminares, certo? Aí, vamos convencionar o seguinte, sempre vamos colocar rente à margem os nossos títulos, 1, e você vai escrever tramitação preferencial do feito. Gente, olha só, você só tem esse caso de preliminar, em que você vai tratar da tramitação preferencial do feito naquelas 5 hipóteses. Então, só quando se tratar de trabalhador idoso,
quando o dissídio versar só sobre salário, quando ele for portador de doença grave, quando, que mais? Quando o dissídio decorrer da falência do empregador e, por último, quando se tratar de um trabalhador portador de uma deficiência. Nesses casos, você vai fazer o quê? Vai contar o fato, vai expor o fato, vai dizer que ele é portador de deficiência, vai trazer o fundamento, mencionar aqueles artigos nos termos do artigo tal, ele faz uso da tramitação preferencial do feito e vai trazer os pedidos. Da mesma forma, você vai fazer no mérito. Então, preliminar vai ser assim e da mesma forma vai ser no mérito. Para cada um dos pedidos que você tiver que formular no mérito, você vai trazer fato, fundamento e o pedido. Esse é o grande segredo. Terminou as preliminares? 2. Gente, não tem lei dizendo como que tem que ser uma peça processual. Então, nós vamos convencionar aqui como nós vamos fazer de uma maneira muito simples e que a peça fique bastante apresentável. Vamos imaginar que esses são os extremos da sua folha, certo? Então, você vai colocar 2, mérito, vai escrever 2, mérito. Aí, 01 do mérito. Cada um dos pedidos que você for formular vai ter um tópico no seu mérito, separado. Colocou o nome do pedido. Toda vez que você abrir um título, você estará preparado, programado para abrir 3 parágrafos, pelo menos 3 separados. Fato, fundamento e o pedido. Essa é a dica de ouro dessa aula. Porque se você fizer fato num parágrafo, fundamento em outro parágrafo e o pedido em outro parágrafo, não tem como a sua redação ficar truncada. Dizem que é fácil escrever. Mas não é. É fácil escrever no computador, que você vai e volta, o Google te ajuda, tem dúvida, pergunta. Agora, com o relógio e a mão, não é tão simples. Por isso que nós estamos o tempo inteiro preocupados em como você vai formular suas frases. Você vai ver que esse é um dos pontos fortes do nosso curso. Então, olha, quando você começar a escrever, então colocou o título, virá no próximo parágrafo o fato. Gente, sempre que iniciar um parágrafo, nós vamos deixar um mesmo espaço, o equivalente a uma tampa de caneta Bic, e vamos começar a escrever daqui. E daqui nós vamos escrever até o final da margem contrária. E vamos continuar o parágrafo a partir da outra margem, como está aqui no quadro, tá vendo? Aí, ponto, fato. Agora vamos começar o fundamento. Em outro parágrafo. Você vai deixar o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic, ou dois pedaços aqui dos dedos, ou um só, se o dedo for muito grande. E aí vai trazer o fundamento. Começa aqui, depois desse espaço, sempre igual, e vai até o final da linha. Assim você vai fazer com o fato, com o fundamento e o pedido. Continuando essa dica. O fato. Da onde que você tira o fato? Da proposta. Os fatos são da proposta. Você vai escrever apoiado no que o próprio examinador contou para você. Vai na proposta e copia. Posso copiar algumas coisas? Posso copiar o fato de lá? Pode, é a narração do que aconteceu, é como se o cliente estivesse contando para você. Fato. O fundamento é com o artigo aberto, com a súmula aberta, com a orientação jurisprudencial aberta. Lembre-se, as súmulas são nossas, as OJs nossas. Nós vamos nos apoiar nessa redação do legislador para trazer a nossa fundamentação. Fato, fundamento. E a sua cabeça não deixará você sair daqui sem o pedido. Ela dirá, faz o pedido, e nós vamos fazer cada um dos pedidos. Vamos colocar aqui o pedido. Faz o pedido. Diante do exposto, requer. Vamos trazer os pedidos, certo? A condenação do reclamado, enfim. Há aqui um exemplo, e aí no seu material ou no livro também há esse exemplo, salário in natura. Então, vamos imaginar que nós tivemos que abrir um tópico no mérito. Vamos imaginar que não havia preliminar. Então, mérito. Se não havia preliminar, é porque você não tinha nenhuma das hipóteses de tramitação preferencial do feito na sua frente. Não tinha. Não tinha nenhum caso em que o dissídio versava só sobre salário, em que o empregado era portador de doença grave, em que havia ocorrido a falência do empregador, em que o trabalhador era portador de deficiência ou que era idoso. Não. Se não tem tramitação preferencial do feito, você não tem um desses 5 casos. Vale a pena colocar os 5 para você de vez em quando olhar num post-it? Ah, gente, vamos deixar a casa toda colorida? Vale. Materiais como caneta marca-texto, lápis de cor, post-it, isso tudo ajuda, porque você vai destacando as coisas que deve recordar e vai deixando o seu ambiente de estudo mais divertido. Sabe, 21 dias fazendo a mesma coisa, isso vira um hábito. E não há nada mais forte que o poder do hábito. Então, se você tiver um mesmo lugar para estudar,
você deixar ele o seu canto, fizer dele o seu canto de estudos, que você olhe para suas coisas coloridas, que você se dirija a ele, às vezes no mesmo horário, você vai ver a força que isso pode ter. Ariana, mas o único lugar que eu tenho para estudar é a mesa da sala. Reserva um canto, você fala, agora esse aqui é meu. Até porque você terá muito material. Então, olha, aí você colocou rente à margem, salário e natura. Quando abre o título, você está preparado, programado para abrir quantos parágrafos? 3. No primeiro, você vai contar o fato. Então, veja, por essa lógica que eu estou apresentando para você, você concorda que mesmo sem ler esse parágrafo aqui, o primeiro, você sabe exatamente o que tem aqui? O que? O fato. Da onde que eu tirei? Da proposta. Então, veja, a reclamada pagava, é que o slide, ele se ajusta, né? Mas assim, aqui você começou o parágrafo, deixa o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic e vem. A reclamada pagava mensalmente em favor do reclamante durante os 5 anos em que perdurou o contrato de trabalho, aluguel de um veículo no valor de R$500 mensais, apenas para que ele tivesse mais conforto, sendo absolutamente desnecessário para o trabalho. Gente, quando o empregador dá algo para o trabalhador que não é dinheiro, você pensa em uma utilidade. Se essa utilidade não é para o trabalho, porque se for para o trabalho, aí é ferramenta de trabalho, não é salário. Então, ela é pelo trabalho. Se ela é pelo trabalho, se ela é gratuita, se não é, então não é onerosa, se não é nociva à saúde do trabalhador, é pelo trabalho, é uma contraprestação pelos serviços prestados, então é salário. A lei não retirou o caráter salarial? Não, não é para o trabalho, é pelo. Se é pelo trabalho, é gratuito, é habitual, não é nocivo, não pode ser drogas, essas coisas, cigarros, não é nocivo. E a lei não retirou o caráter salarial, vamos falar de tudo isso muito ainda, é salário. É salário que é diferente de dinheiro, portanto é salário in natura, é salário. Ariana, ao final das contas, o que eu quero? Eu quero somar o valor desta utilidade, desse carro, do aluguel desse carro, que é R$500 por mês, ao meu salário para gerar o aumento de outras verbas. Só que você não pode falar assim, eu quero a soma. Não, não seria técnico. Então você tem que dizer que você quer, olha a palavra boa, integração. Você quer a integração da utilidade ao salário recebido, do valor da utilidade ao salário recebido, para gerar reflexos em outras verbas. Vou te mostrar. O importante é que o primeiro parágrafo, para fazer o primeiro parágrafo, você não estava de maneira nenhuma abandonado. Isso aqui você tirou da proposta. Fato agora vem quem? Fundamento. Com base no artigo 458 da CLT, tenho que fazer apoiado no artigo. As utilidades fornecidas pelo trabalhador por força do contrato de trabalho, como prestação de serviços prestados de forma habitual, têm natureza salarial, devendo, portanto, integrar o salário para fins de projeções legais. Fato, fundamento. Agora vem, fato, fundamento, faz o pedido. Sua cabeça não deixará você sair daqui sem ele? E aí ela diz, diante do exposto, requer olha a palavra, integração do valor do aluguel pago mensalmente, que era aqueles R$500, pela reclamada para fins de gerar reflexos em verbas contratuais e resilitórias. E você quer que essa utilidade esteja anotada na CTPS do trabalhador. Pronto. Tudo isso nós vamos falar mais daqui a pouco. Então, você procurou as preliminares, se haviam, colocou. Depois na sua cabeça veio, agora vem mérito para cada um dos pedidos que você tem que formular. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. E aí agora vem os pedidos. Nesse tópico dos pedidos, nós vamos repetir todos os pedidos formulados. Todos os pedidos. O mais sucintamente possível. Então, nós vamos. Diante do exposto, requer a integração do valor do aluguel pago mensalmente pela reclamada para fins de gerar reflexos em verbas contratuais e resilitórias. E aí você vai trazendo todos os pedidos. E, por último, você vai trazer os requerimentos finais. Então, se tinha preliminares, em um daqueles 5 casos de tramitação preferencial do feito, você fez. Todos os pedidos vieram onde? No mérito. Aí, depois você repetiu os pedidos e depois que você... No tópico da repetição dos pedidos, gente, aqui, ao final, você vai colocar esse R cifrão. Como se você estivesse fazendo as contas. R cifrão. Aí, depois, R cifrão. Como se você tivesse feito a conta, porque nós temos que trazer, pela lei, os valores estimados dos pedidos. E aí, nós vamos fazer essas contas? A verdade é que não.
De duas uma. Ou você já chegou aqui sabendo fazer os cálculos, ou nós não vamos fazer os cálculos. Ariana, e aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de duas coisas uma, gente. Ou o examinador vai seguir o que sempre faz e não vai cobrar esse valor estimado, ou ele vai cobrar, porque ele pode cobrar. E aí, nós todos somos adultos e vamos ser claros. Não há tempo de aprender a fazer as contas até o dia da prova. Se nós começássemos agora com as contas antes das aulas, você não ia nem aprender reclamação, nem contestação, não dá tempo. Segundo, ele não pode zerar a nossa peça, mas ele pode descontar alguns pontos. Esses pontos, nós não vamos lutar por eles. Vamos lutar por todos os outros, mas não por eles. Por quê? Porque se perder, seria um erro. Seria como seguir o caminho errado. E não vamos fazer isso. Então, ou você já sabe fazer as contas, ou então nós não vamos fazer as contas. E aí, de duas uma. Ou o examinador vai cobrar e cobraria um pouquinho de nota por causa das contas estimadas, e aí, nesse caso, nós vamos perder esses pontos, ou então ele não vai cobrar. Mas agora, nesse nosso curso, nós vamos aprender a fazer contas? Não, não é possível, não dá tempo, não é possível. Certo? Então, vamos fazer sempre o quê? Demonstrar que nós sabemos que tem que fazer as contas e que se fosse na vida real, nós faríamos. R cifrão e deixa o espaço. Associado ao seu escritório, você vai ter alguém responsável por fazer as contas, porque, em geral, quem chegou aqui, escolheu justo essa área do direito porque não gosta das contas, não é? Bom, e aí vem, por último, os requerimentos finais. Vamos falar dos requerimentos finais no nosso próximo bloco, mas queria que você guardasse. Então, endereçamento ao douto juízo da vara do trabalho que é do lugar da prestação dos serviços. Qualificação da reclamante. Aí você vem propor reclamação trabalhista pelo rito em face da reclamada. Qualificação e endereço completo. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Nessa hora vai acontecer uma sensação momentânea de abandono tomar conta de você e aquela voz vinda do além vai dizer: pense na estrutura da petição. Nessa hora virá na sua cabeça: 1. Preliminares. 2. Mérito. 3. Pedidos. E 4, requerimentos finais. Então, no nosso próximo bloco, nós passaremos aos requerimentos finais e a finalização da peça. E já vamos para o nosso primeiro simulado de peça processual. Hoje, você já vai fazer a sua primeira peça processual aqui comigo. Eu estou te esperando. Até já! Até já!